Olá, meu nome é Vinícius Luiz, sou mestrando do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, do campus de Bauru, e hoje vou apresentar um estudo realizado junto com a professora doutora Renata Cardoso, o trabalho denominado A Percepção de Pedestres em relação à qualidade da caminhabilidade no entorno de unidades básicas de saúde. Atualmente, muitas cidades do Brasil e do exterior enfrentam problemas de mobilidade urbana. Com base em toda a revisão bibliográfica, houve um questionamento: o que interfere na escolha do caminho para o pedestre? Portanto, buscamos a qualidade da caminhabilidade e, para isso, teremos que descobrir a percepção dos pedestres sobre o seu caminho e suas escolhas. Como objeto de estudo, optamos por um equipamento urbano de saúde pública, a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Portanto, esse estudo, preza identificar a percepção dos usuários de uma unidade básica de saúde sobre a qualidade espacial da infraestrutura do pedestre, a microescala, dos trajetos mais utilizados para acessar esse equipamento de saúde. O objetivo da pesquisa visou identificar a percepção do usuário sobre a qualidade espacial da infraestrutura do pedestre no entorno de uma unidade básica de saúde, identificando os elementos que podem interferir na escolha de seu trajeto. Então, definiu-se para analisar o entorno da unidade básica de saúde localizada na região oeste da cidade de Bauru. A área de estudo é delimitada por um raio de 2 quilômetros, partindo da unidade básica de saúde da Vila Falcão. E o recorte espacial é composto por 56 quadras, como a gente pode analisar na figura ao lado. A área apresenta uma malha urbana ortogonal e quadras com dimensões que variam entre 30 a 100 metros de largura e o relevo é pouco acentuado. A gente pode identificar também que é uma área já consolidada, uma área já antiga da cidade. Os procedimentos metodológicos são a aplicação de questionário, visando identificar a percepção do usuário em relação à qualidade da caminhabilidade em seu trajeto, o levantamento fotográfico dos trajetos mais utilizados de acordo com os usuários, e isso só foi possível com o auxílio de alguns formulários de avaliação da percepção da caminhabilidade de alguns autores que já pesquisaram e já puderam aplicar algum tipo de questionário e identificar esses pontos. O formulário é composto por perguntas fechadas e de múltipla escolha, de conforto e de segurança no deslocamento do pedestre. Ele é composto por 26 perguntas divididas em 3 categorias: a caracterização do perfil do entrevistado, a avaliação dos trajetos mais utilizados pelos usuários, com a avaliação de 5 pontos, numa escala de 5 pontos, o mapa de recorte espacial, onde é delimitado um raio a cada 500 metros e o máximo é de 2 quilômetros, e isso é solicitado ao entrevistado que ele defina a sua rota, tanto o trajeto de ida quanto de volta até a UBS. Ou seja, da residência à UBS de ida e volta da UBS para a residência. E isso é identificado apenas para os entrevistados que fazem o deslocamento a pé. E a partir desse deslocamento, desses trajetos, eles teriam que identificar quais os melhores trechos, com uma representação de uma circunferência, e os piores trechos nesses mapas, com a representação de um X. A amostra é composta por 108 pessoas. Esse número de entrevistado equivale ao atendimento diário da Unidade Básica de Saúde da Vila Falcão. A data da entrevista foi dia 23 de maio e dia 6 de junho de 2019, no período da manhã e da tarde, sem seguir um padrão de abordagem dos entrevistados, apenas evitando a aplicação para as pessoas das mesmas famílias ou do mesmo endereço, no caso. E foi solicitado para eles identificarem os pontos ruins e bons nesse trajeto, para depois fazer um levantamento fotográfico e verificar essas informações mapeadas.
Então, como resultado da aplicação do questionário, a gente tem um número maior de mulheres entrevistadas e a faixa etária entre 31 a 60 anos dos entrevistados. A maioria morava em bairro ou vila adjacente à unidade básica de saúde, próxima, né, ao redor da unidade. A maioria dos entrevistados considerava isso perto e outra porcentagem, cerca de 20%, muito perto. A maioria dos entrevistados, eles se deslocavam a pé, seguindo por transporte público e moto, a utilização de moto. E todos iriam uma vez por mês, pelo menos, à unidade básica de saúde. Nos resultados da percepção sobre a avaliação de 5 pontos dos trajetos mais utilizados pelos usuários, podemos identificar que todos os indicadores são considerados regulares, de acordo com o pedestre. Alguns casos, como o do indicador a posição de placas de sinalização, pontos de ônibus e postos de iluminação, houve pouca diferença para uma avaliação ruim. As imagens a seguir apresentam as rotas mais utilizadas pelos entrevistados. Foram identificados 89 trajetos, tanto de ida quanto de volta, que são mais utilizados pelos entrevistados. As espessuras das linhas verde e azul apresentam o número de pessoas que utilizam cada trecho. E a circunferência mostra uma distância relativa partindo do ponto azulzinho claro, que é representado pela UBS. As rotas mais utilizadas pelos entrevistados no trajeto da residência à UBS estão representadas por linhas mais grossas. São as ruas mais próximas à unidade básica de saúde e de principal acesso aos bairros, onde podemos encontrar linhas de transporte público, estabelecimentos comerciais, tornando assim as ruas mais movimentadas e mais seguras. Os resultados dos indicadores, por exemplo, a largura da calçada, mostrou que 40% consideram regular. Isso se dá graças a alguns trechos que é inferior a 1,20 m a largura do passeio, e tem em alguns casos que chega a 60 centímetros. Como podemos identificar na imagem B, a presença de vegetação no meio da calçada, rampas de acesso de automóveis para os lotes inseridas na calçada, e isso dificultando a caminhabilidade do pedestre. Outro exemplo de indicador é a qualidade do piso. Cerca de 48% consideram regular. Isso visto que a maioria das calçadas encontram-se sem manutenção, como podemos verificar na imagem B e C. Outro exemplo de indicador que a gente pode ter como referência é a posição das árvores nas calçadas. Cerca de 39% consideram regular, seguindo de 29% ruim, de acordo com os entrevistados. Outro indicador é a presença de lixo ou entulhos na calçada. 42% dos entrevistados consideram regular. Como a gente pode analisar na imagem B, a presença de resíduos de construção civil, a má qualidade da calçada, né, da manutenção da calçada, a presença de árvores na imagem B e na imagem C, que a gente tem um estreitamento da via, que nesse caso é um caso específico que chegou a 60 centímetros de largura do passeio público. Outro aspecto muito importante que foi questionado nas entrevistas é a presença da calçada no trajeto de ida e de volta dos usuários até a UBS. 89% dos entrevistados relatam que há a presença das calçadas entre seus trajetos, sendo ela de má qualidade ou não. E 11% relata que não há presença das calçadas.
ou a gente tem como exemplo até a imagem C deste slide, que a gente tem a delimitação da calçada, porém a gente não tem uma estrutura, o piso não é adequado, ou seja, a gente tem a ausência do piso, né? E isso acaba dificultando também a escolha do trajeto do pedestre em relação ao seu caminho até a UBS. Bom, como considerações finais, o resultado das entrevistas permitiram traçar as rotas mais utilizadas pelos entrevistados no trajeto da residência ao UBS, podendo identificar a percepção do pedestre em relação às vias. Os questionários possibilitou identificar os problemas identificados pelos pedestres com relação às vias mais utilizadas. A maioria relatou que o elemento de atração se refere-se à arborização, estética da residência e o trajeto com um número maior de pessoas. Ou seja, são aspectos positivos que se referem à presença de sombreamento da via, da calçada com o pedestre, a presença de pessoas na rua, tornando-se uma rua mais confortável de se caminhar e segura. Os resultados também mostraram que os usuários caminham mais do que 2 quilômetros a pé e que o transporte público e os pontos de parada da região atendem os usuários para acessar a UBS. Os resultados obtidos podem ser utilizados por gestores para realizar um diagnóstico da infraestrutura voltada aos pedestres, ou seja, essa metodologia pode ser replicada pelos gestores públicos e outros pesquisadores a fim de estudarem outros equipamentos urbanos com foco na qualidade da infraestrutura ou da caminhabilidade em torno desses equipamentos urbanos. E os resultados também puderam mostrar que pode dar suporte para a elaboração de planos de rota, ou seja, das vias mais acessadas que favoreçam o deslocamento do pedestre no nível de bairro. Por fim, agradeço a preferência e muito obrigado.